Oiê, eu sou a Daniela e hoje trago para vocês duas convidadas. Eu sou a Júlia. E eu sou a Mariana. E você está assistindo o DPS Cast. Bom, o que vocês entendem, ou pelo menos vocês lembram, quando a gente toca no assunto Grécia Antiga? Bom, quando falando sobre Grécia Antiga, na minha mente logo vem, mitologia, deuses, esse tipo de coisa. Acho que a guerra também, os filósofos, os pensadores. Também temos uma obra, duas obras muito importantes, né, que é a Ilíada e a Odisseia. Sim. Isso se enquadra bastante, quando a gente fala de mitologia, porque nessas obras, fala muito sobre os deuses gregos. E foi escrito por um filósofo. Filósofo? Porque não se sabe, se ele realmente existiu. O Homero realmente existiu. Eu acho que é engraçado, saber. Tipo, tem uma obra, o homem escreveu, só que a gente não sabe se ele existe mesmo. Sim. Na história temos muitas obras que a gente não sabe se os escritores existiram ou de fato, viveram ou não. Mas assim, eu particularmente gosto muito da Guerra de Troia. Assim, que é contado no livro. Sim, por conta do cavalo de Troia. Acho que foi uma invenção muito fora do comum, assim, diferente de tudo que já aconteceu. Para aquela época, uma coisa muito inteligente. Sim, eu acho engraçado, porque que nem a Mariana, disse outro dia sobre o cavalo ser feito de madeira e o povo aceitar um cavalo de madeira. Só que assim, eu fico pensando, não é só porque é de madeira que você não vai aceitar, gente, o cavalo. Não, mas Assim, o que faria com um cavalo gigante? Exatamente, o que faria com um cavalo gigante de madeira? Porque eu não consigo pensar em nenhuma utilidade, assim, pra ele. O cavalo ficaria lá. E é isso, uma hora ele ia... Sei lá, é tipo uma estátua, você não usa uma estátua pra nada, você só deixa ela lá pra admirar, é arte. Mas o que o cavalo seria importante pra eles? Porque se fosse uma estátua de, sei lá, de um deus, ou então até mesmo o rei, seria mais interessante, mas um cavalo. Mas eu acho que poderia, simbolizar algo pra eles, talvez no futuro, um patrimônio. Nem todo patrimônio de primeira tem um significado. Um valor. Um valor. Bom, mas a Guerra de Troia, ela durou 10 anos e acabou levando... Troia acabou perdendo, a guerra deles. Sim. Eu acho que, na verdade, no livro, de Ilíada, não fala exatamente, não tem um desfecho ali da guerra. Tipo, no livro Odisseia, tem ali uma coisa ou outra, que dá pista sobre o final, da guerra. Só que, de fato, assim, não tem uma conclusão certa. Eu acho interessante o começo da guerra por ter sido pelo... A Helena ser raptada. Acho, assim... É meio... Acho que ela não foi bem raptada, Se mas for parar pra pensar. Ela quis ir, mas assim, de certa forma. E também temos Afrodite, na nossa obra. Sim, uma deusa. Que sem ela não teria acontecido o que aconteceu na Guerra de Troia e tudo mais. Acho que, de fato, a guerra nem teria começado. Não teria, porque, foi só porque ela prometeu, a Helena ao Paris. É que estava tudo destinado. Como a morte de Aquiles, a eternidade dele, também o rapto da Helena. Então, já tinha praticamente... Alguém já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Bom, mas falando agora sobre os personagens dessa história. Bom, um dos meus personagens preferidos é a Cassandra, por conta que ela foi uma pessoa muito importante, ela preveu tudo o que ia acontecer durante vários anos, o que ia acontecer, a guerra e tudo mais, só que ninguém acreditou nela. Vocês acham que se as pessoas tivessem acreditado nela, as coisas teriam sido diferentes? Acho que sim. Assim, talvez. Porque, de certa forma, já estava tudo destinado, não é? Exatamente. Então, não sei se eles acreditarem na Cassandra, teria mudado algo. Se o Alexandre tivesse... Alexandre não, Paris, ele tivesse morrido quando nasceu, eu acho que a guerra aconteceria de qualquer forma, porque o pessoal de Esparta, o rei, então, ele já queria tomar posse de Troia. Então, de qualquer forma, eu acho que mesmo se ele não tivesse, e se a Helena também não tivesse sido raptada, de qualquer forma, ele teria tentado tomar o poder de Troia.
Isso é um bom ponto a se pensar, né? Que existem vários fatores, né, que poderiam contribuir para que a Guerra de Troia acontecesse. Bom, e agora que estamos falando um pouco de personagens, qual é o seu personagem preferido? Bom, um dos personagens que me chamou bastante atenção é o Aquiles. Assim, o meu irmão ele se chama Aquiles e por muito tempo eu não sabia que Aquiles foi uma pessoa importante, que ele tinha uma história. Pra mim era só um nome, não era um nome conhecido. E quando eu descobri que Aquiles tinha uma história, que ele era um guerreiro, que ele foi muito importante na guerra e que ele tinha sua eternidade, assim, a história dele é muito legal. E por eu não saber da história dele e depois que eu entendi, foi um personagem que, tipo, eu gosto bastante. E também temos muito o calcanhar de Aquiles, que é uma coisa muito importante, Sim, né? Seu ponto fraco. Sim, exatamente. E também sobre tanto a Guerra de Troia, temos muitas obras, como livros e filmes, né? Sim. Tem um filme de Troia, que é feito pelo Brad Pitt, que interpreta o Aquiles. Né? Realmente foi uma ótima escolha, né, de Vocês acham, ator. então, que foi uma ótima escolha de ator? Sim, com certeza. Não teria ninguém melhor para fazer o Aquiles, né? Com certeza. Bom, agora que já falamos bastante sobre Ilíada, vamos falar um pouco sobre Odisseia. Vamos citar um ponto, assim, importante sobre Odisseia, uma coisa que, assim, Bom. é bem lembrada. Odisseia, ela é basicamente a história do retorno de Ulisses para o reino dele depois da guerra. Que foi ele que deu a ideia do cavalo de Troia e ele tem que retornar para o reino dele, que é em Ítaca, né? Então ele passa por uma longa jornada até voltar. Sim, é muito interessante, né? Porque a gente sai um pouco dessa coisa da guerra. Sim. E agora a gente tem uma outra jornada, que é uma volta para casa, né? E o encontro dele, né? Com a sua esposa, com seu filho. Que eu acho que a obra, né, leva para um lado diferente, mas assim, é muito interessante também. Sim. Durante esse tempo ele passa por várias coisas com seus guerreiros, né? Que ele tinha meio que um exército que andava com ele, porque ele era um rei. Então ele passa por várias coisas, perde muitos homens. Ele acaba... Até por conta da briga que ele teve com o Rei dos Mares, né? Sim. Poseidon. Ele acaba chegando na ilha de... Ele chega numa ilha que só tem mulheres. Ele acaba ficando preso, fica com elas. Dizem que ele foi abusado, né? Sim. E em Ítaca, a esposa dele estava sendo muito pressionada para que ela elegesse um novo rei, sabe? Ela se casasse com outro. Casasse novamente. Sim, porque já fazia 17 anos que ele estava desaparecido, assim, vamos dizer. Eu acho que um dos pontos que eu mais gosto sobre a Odisseia é quando Aquiles volta e reencontra com sua mulher e ele vai lá ver se ela realmente tinha ficado com outros homens, se ela realmente estava esperando por ele, né? Mostra a fidelidade dela quanto a Ulisses, assim. Ele foi ainda lá visitar ela, mas realmente ela, sabe, se guardou. Mesmo depois de 17 anos, eles acreditavam que ele iria voltar. E o filho dele, que tinha nascido e não tinha conhecido ele, pois ele estava em guerra, ele sentia, mesmo sem conhecer o pai, que o pai ainda estava vivo. Sim. A gente vê isso aí, uma conexão, né, de pai e filho. Sim. Eu acho que é legal. E antigamente, né, que existia uma coisa assim, então de, fiquei viúvo, meu esposo morreu, minha mulher morreu, já se casava tão rápido, né, com outra pessoa. E mesmo assim, ela esperou durante tanto tempo. E por causa da pressão, né, é importante falar que ela... com essa pressão que ela tinha que ter alguma forma de ganhar mais tempo. Então ela costurava a coxa e depois ela desfazia. Quando descobriram, ela teve que arrumar outro jeito de pegar e ganhar mais tempo, que foi o arco dele, que tinham que montar o arco dele. Sim. Que foi até nessa parte que quando ele reencontra o filho dele, e ele pega e se disfarça de um mendigo. E pra poder voltar e reencontrar com ela, pra ver se ela realmente foi fiel a ele. Uma parte que é muito interessante de Odisseia é quando ele luta com o Ciclope, não é? Sim.
que eu acho legal, porque ele fura o olho, né, do Ciclope. Que foi mais uma ideia bem legal dele, que mostra que ele é muito inteligente Não, pra o época. Ulisses é inteligente Sim. demais. Se mostra isso ao decorrer de toda a obra. Também em Ilíada, né? Que foi ele que deu a ideia do cavalo de Troia. Sim. E ele continua mostrando essa sua inteligência na obra Odisseia. Bom, gente, mas acho que já deu pra gente entender, né, o que se trata a obra Ilíada e Odisseia. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E nós vamos ficando por aqui e até a próxima. É isso. Tchau, tchau. Tchau!